Pronto, agora já está gravando. Então, eu dizia que temos atividade para entregar até o dia 29. Normalmente, de um método presencial, eu deixaria vocês entregarem pessoalmente em sala de aula. Como não tem jeito, eu coloquei uma atividade no capítulo 3.4 para que vocês me entreguem valendo 750 pontos até o dia 29. Então, por favor, para os alunos que não vieram, se vocês puderem compartilhar essa informação com eles, eu preciso realmente postar essas notas até o dia 30, então, façam essa atividade, por favor, vale 750 pontos. Professora? Sim. Essa atividade é referente a quais capítulos? 3.1 e 3.2? Isso, já é do segundo bimestre, isso mesmo. Mas cai a 3.3 e a 3.4 também? Não, só 3.1 e 3.2. São os mesmos exercícios do livro, que eu peço para vocês fazerem no caderno, só que dessa vez vocês vão me entregar. Como não tem como vocês me entregar, eu fiz como do mesmo modelinho de prova. Vocês vão colocar a resposta ali e eu consigo pegar o desempenho de vocês. Ah, sim. Legal. Do mesmo jeitinho da prova, fica fácil para ambos os lados. E aí, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Tem atividades, gente, que, por exemplo, desafio nota máxima, atividades do portal, no geral, a cada capítulo, vocês precisam estar desenvolvendo, fazendo, entregando o quanto antes, tá? Para não deixar acumular esses pontos aí para a última hora. Já ir contando, o segundo bimestre passa rapidinho, então coloquem bastante atenção nessas atividades que precisa entregar, tá? Uhum. Podemos começar o capítulo 3.1? Pode. Daqui a pouco os colegas começam a entrar e eu não vejo quem entra, porque eu estou com o slide bem na minha tela, assim, compartilhando com vocês. Alguém tem algo para comentar da prova? Achou difícil? Não estava bom? Alguma dúvida, não? Não tem como a gente fazer vistas, né, de prova. Num método geral, temos essas vistas, né, presenciais e tira dúvida nesse momento. Não, nada, ninguém ia comentar? Não. Então, tá bom. Pelo menos eu não. Eu vou compartilhar minha tela com vocês do capítulo 3.1. Eu peço a participação de todos, né? A gente já está, assim, bem distante, não consigo ver a fisionomia de vocês, se vocês estão entendendo, se está claro. Tentem participar, dar exemplos, enfim, questionar, né? Vamos lá. Professor, Sim. o pessoal da sala está relatando que está pedindo e-mail para entrar na aula. E-mail? Sim. Estranho. Não mudei nada. Natasha está entrando. Natasha, boa noite. Boa noite, professora. Não mudei nada, gente. O link é o mesmo. Nada. Calma aí, eu acho que tá com o link errado. Deixa eu ver aqui. Aula. Você é representante de sala, né, Diogo? Sim. Eu sou o vice, né, professor? O representante não entrou ainda. Ah, tá bom. Tem muita gente parado?
Ah, muita gente não, mas tem uma galerinha aqui tentando entrar que não está conseguindo. Não sei por quê. Que coisa, né? Tem umas 6 pessoas tá pedindo e-mail. A Érica tá entrando. Leandro entrando. Érica, Leandro, boa noite. Boa noite. Eu estou aguardando algumas pessoas que estão tentando entrar em aula, não estão conseguindo, tá? Só um pouquinho. Professora, calma aí, eu vou sair, vou Francisco tentar entrou. entrar de novo. Renata entrou. Herbert Magalhães entrando. Keila entrando. Ágata. Ó, tá entrando bastante gente. Acho que agora deu certo. Ué, normal. Diogo tá entrando bastante gente agora. Eu acho que deu certo. Ah, sim. Pronto, ó, já estamos com 24. Vinte e cinco alunos. 26. Prezados, vocês que entraram agora, eu estava dizendo para a turma que tem atividade no capítulo 3.4 para ser entregue até o dia 29 agora. Dia 30 eu preciso postar essa nota. Então, por favor, façam o quanto antes. É relativo a esse capítulo que eu vou dar hoje, o 3.1 e 3.2, tá? Hoje veremos 2 capítulos. 2 capítulos com bastante exemplo. Gostaria que vocês participassem, tirassem dúvidas, dessem exemplo, tá bom? Então, vou iniciar. Temos 27 alunos na sala. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Sim. Sim. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Este capítulo 3.1, ele fala da teoria da produção. Vocês lembram dos fatores, não sei se vocês se recordam, lá do capítulo 1.1, que a gente falava dos fatores de produção? Quem se recorda, quais são os fatores de produção? Trabalho, capital e um terceiro, que eu não lembro. Isso. Trabalho, né, a mão de obra, o capital, que é o maquinário. Quem mais? Recursos naturais, era algo assim? Os recursos naturais, a produção em si, né? Terra, né? Vocês continuam vendo meu PowerPoint? Não, caiu. Caiu. Sabe o que acontece? É que quando algum aluno entra, me acende uma luzinha aqui. Eu admito ele e cai a tela. Vou compartilhar de novo.
Pessoal, tentem entrar em aula às 19 horas, por favor. E agora, conseguem ver a minha tela de novo? Sim. Então, vamos lá. Aqui é interessante, a gente sabe que aprendemos sobre a demanda, sobre a oferta, que é interessante ofertar toda vez que a gente tem uma margem maior de resultado, né? Vimos vários pontos, vários requisitos da demanda, o demandante e a oferta, o ofertante. Agora aqui a gente vai começar a entender um pouco dessa produção. No primeiro slide, a gente se pergunta, né, quantas e quantas vezes já trabalhamos na nossa empresa e tivemos a sensação de não ter resultado nenhum, não produzir nada. Isso é muito comum, né? Passar o dia e falar, poxa, fiz, trabalhei, não consegui entregar nada, né? Isso é comum, tanto para nós, como nosso sentimento, como para a empresa também. Para a empresa, ela também vê isso, fala, poxa, uma semana de mão de obra, gastei X PTO e não consegui ter o retorno esperado, né, da forma que eu precisava. Será que não estamos produzindo bem? Será que estamos pecando em alguma coisa? Então, tem alguns métodos de análise que a gente pode fazer para verificar onde que está pecando, se é pelo excesso ou é pela falta, né, de determinada situação. Então, vamos ver aqui, ó, os fatores de produção. O trabalho, a terra e o capital. Depende um do outro para se produzir. Então, a gente tem uma formulinha aqui. Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim? Sim. Então, essa fórmula a gente consegue saber o quanto de trabalho, que é a quantidade, pela mão de obra e máquina necessária para obter o seu retorno, né? Quanto de máquina e quanto de mão de obra eu vou precisar para obter X quantidade de determinado produto e conseguir o meu retorno lá na demonstração de resultado, né? Será que eu preciso colocar mais mão de obra, mais força-tarefa, né, em determinada situação de produção? Ou então eu preciso adquirir um maquinário maior ou utilizar de tecnologia para que isso funcione muito bem? Então, com essa simples conta, a gente consegue já obter um resultado, né? Mas precisa se aprofundar mais em análise, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, aqui a gente tem uma função de Cobb-Douglas, que aqui ele já coloca na formulinha dele, é muito similar com a anterior, que ela é mais simplificada, é um método mais simples de achar uma resposta. Essa daqui ele coloca a tecnologia, né? Então, ele não quer saber só do capital e só que nem o outro aqui, ó, capital e mão de obra. Ele quer saber também o do A, que é a tecnologia empregada. Então, quantidade produzida eu vou ter se eu empregar desenvolvimento tecnológico, máquinas e funcionários, né? Aí o grau também elevado aqui, ó, ao número de máquinas, o grau de importância desse fator de produção. Muitas vezes, dependendo da atividade da empresa, não é necessário, não tem tanta importância assim as máquinas, né? Para uma maior produção, eu preciso mais de mão de obra, muito mais da mão de obra do que de máquinas. E tem situações, quando a gente pensa em funcionário, eu não dependo tanto de funcionário, eu dependo mais de máquina, ou dependo mais de tecnologia para que isso funcione muito bem e eu tenha um maior retorno, né? Então, levando essas considerações, né, que eu penso no capital, que eu penso nos funcionários e que eu penso também em tecnologia e o grau deles de importância, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Tudo bem até aqui? Sim? Sim, professor. Sim.
Por enquanto, sim. Então, vamos ver um exemplo, ó. Esse daqui já é no método um pouquinho mais aprimorado, que é do Cobb Douglas. Então, quanto de retorno de material produtivo eu terei se tiver a empresa contratar 40 funcionários e com apenas 15 máquinas a sua produção? Então, fazendo a continha, a gente colocando aqui que 15 é a quantidade de maquinários e que 40 é a quantidade de funcionários, nessa relevância desse negócio, dessa empresa, a resposta dessa questão, ele vai conseguir produzir aproximadamente, né, 111 quantidades do produto dele. É apenas substituir os números na formulinha, né? Funcionários e máquinas, e obter a resposta em quantidade produzida. Professora, Sim. o que é esse 0,6 e 0,4? Esse ele já deu o grau de importância, a empresa já achou o grau de importância que equivale o maquinário na vida dela e o quanto, né, nessa função, e o quanto equivale a mão de obra nessa função. Ela já calculou o grau de importância e colocou na fórmula. Ok. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professor. Então, tá. Então, a teoria da produção, ela é dividida de curto prazo e longo prazo. É importante que as empresas sempre pensem a longo prazo e não apenas o curto. Mas o dia a dia, o arroz com feijão ali, ela tem que cumprir, tem que honrar as suas dívidas, né? Dar um passo de cada vez estruturado. Então, vamos imaginar uma situação que é o seguinte: eu tenho 5 máquinas e preciso produzir muito e ter um bom resultado para esse ano. Essa situação é imaginar uma situação de curto prazo, porque num período de 12 meses a empresa não consegue comprar maquinário suficiente para investir no seu negócio, entende? A única coisa que a empresa pode pensar em produzir no curto prazo, produzir mais, é agregando mão de obra e nada além disso, porque não dá para conseguir empréstimo, conseguir se planejar com qualidade, excelência, obter bons resultados sem ter aí um prejuízo, né, não esperado, num curto prazo. Então, quando se pensar de produção de curto prazo, é sempre agregando ou aumentando ou diminuindo a mão de obra dessa operação. Então, vamos lá. No curto prazo, não há tempo suficiente para a firma aumentar a quantidade de máquinas. Então, a gente pode dizer que a quantidade de máquinas são os fatores fixos dessa empresa, né? Que ela não pode mexer, ela não tem tempo suficiente. Mas para aumentar a produção, ela pode ter um maior retorno se ela mexer com a mão de obra. A mão de obra, ela é um fator variável. Eu posso, sim, mexer sempre para cima ou para baixo, com funcionário próprio ou terceirizado, funcionário temporário. E aí a gente tem várias situações dentro da legislação que pode trabalhar com essa mão de obra, não é verdade? Então, já no longo prazo, a empresa tem tempo suficiente para se planejar e saber aonde ela pode comprar essa máquina, investir o dinheiro dela, ampliar os negócios, e, enfim, os fatores de produção dela podem envolver tanto a mão de obra como o maquinário também, né? Aí, quando a gente coloca isso no longo prazo, que a empresa pode mexer com a máquina e com os funcionários, aí já se torna um fator variável, que vai depender do planejamento dela, né? Não está nada estático, ela não tem que trabalhar com aquilo, ela está se planejando e vai trabalhar com o que ela se planejar. Então, tanto o funcionário como a máquina, num longo prazo, é um fator variável já nesse ponto. Tudo bem? Sim. Então, aqui a gente começa a ver alguns gráficos para
tentar entender melhor essa situação, ó. O aumento da produção, que é o PT total aqui, ó, é o produto total diante o meu material empregado, ele dependerá da contratação de novos funcionários. Pensando no curto prazo, eu só posso mexer com funcionários. Então, ele dá uma situação assim, ó, eu tenho 10 máquinas e vou ter 10 máquinas de janeiro a dezembro, eu não posso mexer com isso, essa é a minha situação de curto prazo. Mas, a mão de obra eu posso mexer. Então, se eu tiver um funcionário e 10 máquinas, eu terei um retorno de produção de 7. Agora, se eu, com essas 10 máquinas, tiver 2 funcionários, eu terei 18. Tá vendo? Que aumenta ainda mais. Se fosse apenas multiplicar, né? Seriam 14 por 2 funcionários, mas não. Eles se ajudam e conseguem obter um retorno de produção de 18. Aqui, 10 máquinas para 3 homens, fazendo a continha, ele já consegue ter um retorno de 30 produções. E veja como é interessante fazer a conta, né? Não adianta achar, deduzir, se um faz 7, eu colocando 2 vou até 14. Não, né? Faz a continha que esses fatores variáveis impactam bastante e a gente obtém um melhor resultado. Vai vendo que essa conta compensa até aqui, ó, 6 funcionários com 10 máquinas, que ele entrega 57. Se eu colocar mais um, ó, 7 funcionários, já vai entregar a mesma coisa. 8 funcionários já cai para 53. E 9 funcionários já caiu de novo, foi para 48. Então, aqui, analisando esse gráfico, a gente consegue ver que o número ótimo seriam 6 mãos de obras para 10 maquinários. E por que será isso, gente? Alguém tem alguma ideia? Eu ia perguntar isso agora. Por que, Caio? Ideia eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Samuel tem ideia do que seria? Não? Amanda. Amanda está? Tem mais de uma Amanda na sala? Deixa eu ver. Tem 2. Ah, Amanda Gonçalves. Pode falar, Amanda Gonçalves. olha, professora, eu peguei assim o bonde andando, né, que eu não estava conseguindo encontrar o link. Então, assim, eu ainda estou meio confusa e não consegui chegar a nenhuma conclusão até o momento. Mas você entendeu o conteúdo até aqui, ou mais ou menos, quer que eu volte? Não, mais ou menos, mas não quero atrapalhar a aula. No final da aula eu tiro algumas dúvidas. Tá bom. Então, vamos lá. Ágata. Ágata está aí? Me ajude, gente, a dar uma aula à distância. Eu preciso da participação de todos. Vamos lá. Professor, caiu por causa da mão de obra de um funcionário a mais, seria isso? A produção. A gente está olhando a produção. A produção ficou menor, empregando mais pessoas. Por conta que não teve ajuda, tipo, com menos funcionários, eles, tipo, não, vamos produzir mais para receber mais. Eu não entendi. É que falhou um pouquinho a sua voz. Eu quis dizer assim, com menos funcionários, eles se esforçaram para produzir bastante. E com menos funcionário, quer dizer, e com mais funcionários, eles, tipo, teve um acomodo. Eles acomodou. Não teve tanta produção. É um quesito. Pode ser sim também. Tem uma resposta mais técnica para isso. Professora, eu vou soltar.
Hã? Vou chutar, não sei se está certo. Eu Pode acredito que seja porque o ano inteiro vai ter 10 máquinas, e quanto mais funcionários, não vai ter máquina suficiente para eles utilizarem. Eu não posso ficar 7 horas. Um começa a atrapalhar o outro nessa máquina, né? Isso, eu acho que é isso. Tem muito a ver, sim. Imaginem só, gente, vocês conseguem ver o meu slide? Não. Não, caiu. No momento, não. Nossa, eu acabei de visualizar a mensagem dela que ela mandou. Então, vamos lá, gente. Vamos imaginar uma situação. Eu tenho uma mesa grande para trabalhar. E aí, a empresa contrata um novo funcionário, mas ele vai precisar trabalhar nessa mesa que eu estou. Então, com 2 funcionários na mesma mesa, pessoal, quem não estiver falando, por favor, fecha o áudio. O microfone, por favor. E aí, imagine que nessa mesma mesa trabalhem 2 pessoas. Talvez elas consigam ali se adaptar, né, bem, se entrosarem e conseguir produzir até uma maior quantidade. Mas nessa mesma mesa começa a chegar 3, 4, 5. Um começa a atrapalhar o outro, né? A produção já não é a mesma, a conversa vai aumentar, não tem espaço suficiente para que todos desempenhem uma boa tarefa ali. Então, logicamente, que a produção ela começa a cair. E é isso o que esse capítulo quer oferecer de entendimento para vocês. Que nem sempre colocar muita mão de obra, muito esforço em determinado assunto, em determinada produção, você vai obter um bom resultado. Pode ser que a mão de obra em excesso, ela acabe atrapalhando mais do que ajudando. Então, precisa ver qual que é o ponto ideal de produção, né? Então, aqui nesse caso, a gente já viu que o ponto ideal seriam apenas 6 funcionários, né? E com isso obteria uma boa produção e um bom resultado, um bom retorno financeiro. Mas pensem só, eu não quero só 57 quantidades, né? Isso, ok, é o que eu posso fazer no curto prazo, mas aí pensando no longo, o que essa empresa faria para aumentar a produção dela? Quem pode dizer? Aumentar o número de máquinas? Isso, exatamente, aumentaria o número de máquinas. E somente assim, aumentando o número de máquinas e também aumentando a quantidade de pessoal, que ela vai obter um retorno maior dessa produção dela. Mas aí também ela vai ter que fazer a continha e a gente vai veremos bastante exemplos sobre isso. Teremos que fazer a continha para saber qual que é o número bom, né? O número bacana para essa produção, tanto de mão de obra quanto de máquina. Então, vamos lá, continuando. Vocês conseguem ver a minha tela, né? Sim. Sim. Então, dentro daquela análise, a gente colocou num gráfico. Então, deixa eu voltar nela aqui um pouquinho, ó. 10 máquinas, e a mão de obra e o produto total. Aqui, a total da produção, ó, 60, de 0 a 60, e aqui a quantidade de mão de obra. Vejam que quando estava aqui no 6, né, praticamente, era um ponto muito bom, aí depois ele começou a cair. É interessante colocar isso no gráfico também para entender, né? Tem gente que fala, se não entender, eu vou desenhar. Então, a gente coloca o desenho para entender também, aí fica fácil para todos essa compreensão. Agora, imagina vocês, gente, supervisor, chefe de setor, você precisa entregar dentro das condições que você tem naquele momento, e aí você contrata a mão de obra, contrata, como que a pessoa consegue explicar, poxa, eu tenho... quando
quando eu tinha 6, eu entregava isso, agora eu tenho 10, comecei a entregar menos, né? Como que um responsável por um setor produtivo consegue dizer isso para o seu chefe, né? Pô, errei, pô, muita mão de obra acaba atrapalhando, né? E é por conta disso mesmo. Aí a gente tem algumas continhas a mais para saber, ó, quanto que é a produtividade por homem. O que a gente faz? Uma produtividade média de trabalho. A gente pega a quantidade total produzida e divide pelo número de mão de obra existente naquele momento. Fácil, simples, né? Qualquer um faz isso. Agora, em momentos de boa economia, aumenta o pedido de contratação e de homens também. Então, por exemplo, se essa empresa tinha lá 4 funcionários, né? Vamos usar esse mesmo exemplo. Quando ela tinha 4, ela tinha 10 maquinários e ela obtinha um retorno de 41 quantidades produzidas. E aí, numa boa situação de economia, ela pode aumentar aí um pouco mais a mão de obra para obter um maior resultado. A economia ajuda. Mas será que contratar é sinônimo de produtividade, né? A gente já viu que não, né? Nem sempre contratar em excesso é sinônimo de produção. E aí a gente tem aqui essa fórmula também da variação de uma situação para outra, então de um momento para outro, né? O quanto se produzia naquele momento e quanto passou a produzir depois de um aumento no quadro de funcionários. E aqui que vê pela variação se essa decisão foi boa, sim ou não. Então, pela variação de um homem para outro, tá? Então, de 5 para 7, voltando aqui no quadro, ó. Quando eu tinha 3, aumentei para 4, eu tive um aumento na produção aqui de 11, né? Então, é esse 11 que a gente vai colocar ali no cálculo, tá? Na fórmula, é essa variação de 3 para 4, eu tive uma variação na produção de 11 quantidades. Aqui de 4 para 5, eu já tive uma variação de 9, né, quantidades. Vejam que nem sempre ela é exata. Então, a gente quer ver num total, da produção total dividido pela quantidade de homens total e pela variação de um momento para outro, da contratação de um funcionário para outro, o quanto esse incremento fez subir ou descer a minha produção. Aqui, com este quadro, a gente consegue ver melhor esses números, essa análise. Até aqui, ó, tá idêntico ao quadro anterior, a situação A, B e C. Eu tinha fixo 10 máquinas e continua sendo, porque ainda estamos analisando o curto prazo, né, o momento curto. Variação de quantidade de homens numa situação 1, 2, 3, enquanto foi aumentando até o 9º. O produto total, né, produzido, que verificamos que com 9 não estava bacana. E aí, a média por homem, o quanto se produzia quando tinha um homem. Aqui, quanto se variou de um momento para outro quando passou a ter 2 homens, né? O quanto por homem se produzia com 30 quantidades, aqui, ó, 3 funcionários, então cada um produzia 10. Aqui, ó, produto total, se produzia 41 por 4 homens, dava 10,3 produtos de cada um. E aí, sucessivamente, é só aqui, pela conta simples, está pegando a produção total e dividindo pela quantidade de homens. E aqui sim a gente começa a fazer a variação. Acho que eu comecei falando errado. Aqui a variação. Tá bem claro aqui, ó. Aqui é a variação do C para o D. Então, continuava no 7, na primeira situação,
com 2 homens, variou-se 11, né? De 10 aqui, de C para o D, variou 12, e aí sucessivamente, né? Deu para entender direitinho, gente? Aqui, ó, quanto começou a perder com 9 homens? Menos 5. Aqui, ó, com 8 homens, menos 4 na produção. Com 7 não estava perdendo nada, estava na mesma situação, mas no 6 ele ainda ganhava com 7. Né? Essa é a quantidade aqui que tá bacana para se entender. Daqui agregou mais um, mas não ganhou nada, ficou empatado. E aqui foi o momento que ele começou a perder. Tá claro para vocês? Professor, não entendi muito, não entendi mais ou menos. Mais ou menos, então vamos voltar. Quem tem uma calculadora? Eu tenho uma aqui. Nossa, por que será que tem tanta interferência na internet, né? Então, vamos lá, vamos fazer a conta, gente. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso 3. Aqui, vamos pegar ele na formulinha. Quando se tinha 3 mão de obras, se produzia 30, né? No gráfico tá assim, exatamente assim. Então, quanto, aplicando a formulinha anterior que a gente fez aqui, ó, do nosso produto total, que era 30, pela mão de obra, que é 3, qual o resultado por média de trabalho homem? É essa primeira coluna aqui. Opa, aqui, 10. Até aqui tudo bem? Sim. Aí aqui, ó, como que a gente chegou nesse 12? Vamos lá. A gente pegou a variação de um para o outro, de um momento por outro, de incremento de mão de obra e fez essa continha. Então, vamos lá. No 3, nós tínhamos 2. 30 menos 18, né? Quanto que dá? Que é a variação. 12. É exatamente esse número aqui. Entendeu? Ô professor, então a variação é entre o número anterior e o que Isso. dá? Isso, exatamente. Ah, sim, agora eu entendi. De produção. Vamos ver a próxima casinha, que é quando incrementa mais um funcionário. 4 funcionários e entregava 41. Então, vamos lá, gente, pega a calculadora. 41 dividido por 4, quanto dá? 10,25. Perfeito. Aqui ele deu uma arredondada para trabalhar com uma casa só. E aí, eu vou voltar lá no gráfico. No 4, o que ele tinha? Ele tinha 30 no 3, e quando ele passou para o 4, ele tem 41. E qual que é a variação do 41 para o 30? Quanto que dá? 11. É os 11 que tá aqui, ó. Certinho? Agora entendi, professor. Não é difícil, não. Não é fácil. É só a gente colocar esse conceito, né? É o pensar um pouquinho mais, né? Colocar na ponta do lápis o quanto a prova dos 9, o quanto realmente dá, né? E aí a gente começa com essa conta simples a entender que com 7 homens eu só aumento o meu custo, mas em produção eu não agrego nada, né? E com 8 homens eu já fico perdendo em produção, né? Além do custo. Então, o número ideal aqui, que ainda se ganhava, seria com 6 homens.
Mas alguém não entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Eu acho que tem aluno tentando entrar, eu tô ouvindo. Tem. Boa noite, Jéssica. Vou compartilhar a tela novamente. Estamos no capítulo, para quem entrou depois, capítulo 3.1, falando dos fatores de produção, tá? Então, mais ninguém tem dúvida, né? Posso seguir? Professora, eu tenho uma dúvida referente só à produção de curto prazo, o que está no slide 6. É que eu não sei se tem, como que ele fez a conta, e eu não sei se a senhora vai passar depois, mas eu não entendi como que ele chegou naquele resultado. Esse mesmo. Esse daqui? Isso. É, assim, ele já tinha esse número de pronto, né? Na empresa dele. Aqui ele não precisou calcular nada. Ele já disse que quando ele tinha um homem, ele tinha esse resultado. Quando ele tinha 2, ele tinha este. Mas ele não fez conta nenhuma, já é informação dada. Ah, tá bom, então. Obrigada. Imagina. E aqui sim a gente passa a fazer conta para este e para este. Então vamos refletir. Primeiro vamos assimilar. Eu tinha passado rápido o slide aqui. Essa produção, né, por homem e por máquina do trabalho se tornam-se decrescentes devido à lei dos rendimentos marginais, válida apenas para análise de curto prazo. Então, o que ele quer dizer aqui? Esses cálculos a gente só vai analisar numa situação que a gente tem um maquinário fixo ali, né? Não pode mudar essa situação. Como o número de máquinas não é alterado no curto prazo, há um limite físico, ou seja, de espaço para a colocação de novos funcionários nesses equipamentos. Dessa forma, o curto prazo é um limite de aumento de produção total. Então, passou daquele ponto, gente, que a gente viu, por exemplo, né, nesse setor, nessa empresa, nesse caso, que eram 6 funcionários, ele não vai conseguir produzir mais do que isso se ele não conseguir comprar mais maquinários. Esse é o limite dessa empresa para contratar mão de obra e não vai conseguir nem por reza trazer uma produção ainda maior, tá bem? Então, aqui eu até tinha colocado essa situação para passar para vocês esse exemplo de pessoas trabalhando numa mesma mesa de trabalho. É totalmente improdutivo realmente, né? Você colocar o seu computador e dividir a mesa com 3, 4, 5 pessoas, chega uma hora que ninguém trabalha mesmo, só toma café e joga conversa. Então, é exatamente isso quando se coloca um excesso de pessoas para trabalhar numa máquina só. Então, vamos refletir aqui, ó. Como empresas que têm uma demanda muito sazonal por suas mercadorias, por exemplo, uma fábrica de chocolate, devem planejar a sua produção para conseguir atender a demanda. Então, ou seja, não sei se vocês já ouviram esse termo antes, sazonalidade, só em determinados momentos que a empresa consegue obter resultado ou vender aquele produto, como época de Natal, época de Páscoa, né? No verão, que se vende muito sorvete, depois não consegue vender. Tem exemplos de outras situações também, como roupas, né, de inverno, roupas de verão, e enfim. Quem pode me dizer como que uma empresa deve trabalhar num momento que ela aquele produto dela só vende em determinado momento do ano? Como que ela deve se planejar? Quem pode me dizer? Alguém tem ideia? Não? Eu acredito que de acordo com... Pode falar, Gil. Valeu, Diego.
Eu acredito que de acordo com o balanço, com os números dos períodos iguais anteriores. Já começa por ter um histórico do comportamento de vendas, né? Sim. Mas, por exemplo, a empresa almeja lucro e quer cada ano que passa tá acima, né? Tá bem, tá competitiva, não perder mercado. Como que ela faz para planejar essa produção dela? Fora a análise do comportamento de anos anteriores, ok, mas ela colocou um diferencial lá no produto dela, ela deu um jeitinho de aprimorar a qualidade, está ali na competição do setor econômico. Como que ela faz para se planejar? Eu acho que talvez, por exemplo, no ovo de Páscoa, ela vê os ovos que saíram menos e planejar para o próximo ano diminuir essa demanda. Ou ver um produto que saiu mais e aumentar a demanda do produto. Sim, ver por exemplo, o tamanho do ovo que mais vende, né? Para ela colocar força e produzir mais desse ovo, ao invés de colocar tanta força e mão de obra num ovo de tamanho menor que não sai. Sim, bacana. Bem colocado. Mas e o que mais, gente? E além disso, professora, a gente sabe que aumenta muito mais a produção nessas épocas do ano e contratar também os funcionários temporários, porque sabe que a demanda vai ser muito maior. Exatamente isso, gente. Porque em épocas distintas, que aqui o exemplo é da Páscoa e o ovo de chocolate, em épocas que não é esse momento de Páscoa, ela precisa reduzir essa quantidade de funcionário, porque ela não vai precisar fabricar tanta quantidade, né, quanto nessa época precisa. Então, trabalhar com funcionários temporários, né, ou autônomos, ou, enfim, ver uma modalidade que não impacta, já pensando no custo também, tanto em impostos, né, e ela consiga trabalhar temporariamente com essa mão de obra, já que ela tem um maquinário de anos anteriores, né? Já é um costume, é costumeiro dessa fábrica, dessa empresa, trabalhar com essa atividade. Então, ela tem maquinário, ela só vai precisar aqui da mão de obra para atender esse determinado momento e depois colocar esses funcionários para fora e seguir numa nova produção que dê resultado para ela no restante do ano. É essa mesma resposta. É pensar que a mão de obra ela não é tão necessária em determinado momento do ano. Isso mesmo. E agora, então, alguém tem alguma dúvida com relação ao curto prazo? Como pensar, como se planejar, o limite que foi dado para a produção? Não? Eu não, professor. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo de curto prazo com produções? Quem pode dar um exemplo de um produto de uma produção que atenda uma determinada época do ano? Natal. Natal. O que a gente costuma comprar no Natal? Peru, enfeites de Natal também. Enfeites. Panetone, presentes, né? Como vende, né, as lojas de shopping, como precisa de funcionários, precisa de produtos, né, para poder vender, porque a demanda para adquirir esses produtos e presentear o nosso familiar é muito grande. Então, praticamente todos os setores, gente, precisa produzir demais no final do ano. Então, o que eles precisam fazer antecipadamente para aumentar essa produção do final do ano?
Já estamos aqui em maio, tá? Abril, maio. Eu sei que em dezembro eu vou bombar, vai acabar o coronavírus. Dezembro tá todo mundo no shopping, se divertindo, fazendo compras. E o que eu faço para atender essa demanda e ter o meu produto à venda no mercado? Estou pensando no curto prazo, não posso comprar máquina. Comprar material? Desculpa. Comprar material para utilizar? Matéria-prima? Sim. A mesma quantidade de produção que eu preciso comprar matéria-prima para isso, sim, ok. Mas... buscar fornecedores, né? Para vender, estudar os fornecedores em si, os lugares onde mais... Sim. Né? Enfim. Mas para garantir essa produção, como eu vou saber qual a quantidade de homem que eu vou precisar para ter a produção que eu preciso dentro da minha quantidade de maquinário que eu tenho existente hoje, né? Porque a gente já está em maio. Uhum. Como que eu sei quantos funcionários eu precisarei para trabalhar no meu limite máximo de fator de produção? A gente usa os indicadores de produtividade? Isso, exatamente. A gente precisa fazer a conta e achar o número ideal para não jogar dinheiro fora, né, com mão de obra, e até perder na produção, porque a gente sabe que excesso de homem perde, então a gente faz essa continha da fórmula que passamos agora, vê a produtividade por homem, né, e de variação também, não só a cada um, mas a variação de um momento para o outro, e até mesmo por histórico de anos anteriores, né? E chega nesse número excelente para ter um bom resultado e garantir o fator máximo de produção lá em dezembro. Tudo bem, gente? Sim? Gente, não vejo a hora de acabar essa história de coronavírus. A gente está, né, todo mundo em sala de aula de novo, eu recolhendo minhas folhinhas de atividade, vendo a expressão de vocês, porque é tão difícil estar aqui. A gente fala, não sei, né, se estou usando as palavras certas que vocês estão entendendo. Tentem participar mais, responde. Sim, professora, acho que é isso mesmo, e tem um caso assim, assim, assado, participa. Vamos se ajudar. Quem já vivenciou um caso semelhante, viu que dessa forma funciona? Eu tenho um caso para passar para vocês desses dias de coronavírus, né? Eu precisei dispensar, infelizmente, 2 funcionárias da minha equipe. Assim, eu diminuí 2 funcionárias da equipe e não senti com o impacto, né, de produção, não senti nada. E as minhas compras, elas não ficaram menores. Eu não deixei de comprar menos e assim, faturei menos, né? Mas essa parte de faturamento não é a minha equipe quem faz, é a unidade do negócio lá no município distinto nosso, né? E eu não senti diferença na produção. Graças a Deus acabou dando tudo certo. Eu preciso entender o que aconteceu de fato, né, para ter uma resposta correta. Se o pessoal está fazendo hora extra e não está me falando, por exemplo, né? Pode ser que estejam fazendo hora extra e não estão nem querendo me passar para computar esses números. Ou se eu realmente estava fora, se os meus números que eu entendia ser necessário
para a equipe, eles estavam fora e com isso eu deixando de ter uma melhor margem de resultado, né, para a empresa. Ainda estou estudando essa situação para entender direitinho, mas a distância fica tudo muito mais difícil, né? Mas aconteceu realmente isso. Eu perdi 2 funcionárias na equipe e não senti deficiência na entrega da minha produção, né? Dos meus números, do meu fechamento e tudo mais. Na empresa de vocês aconteceu algo semelhante? Na empresa do Mac... Pode falar. Não, fica à vontade. Então, eu trabalho no McDonald's. Teve uma queda bastante, professora. Muitas pessoas estão deixando de comprar, né? Estão pedindo mais em delivery, essas coisas, mas a gente teve uma queda muito alta. Mas ainda nós percebemos isso por conta do nosso PPR, que a gente recebe agora. Nossa, a produção foi muito baixa. Nossa, e o McDonald's não deixou de faturar, né? Ele está vendendo por aquele drive-thru, né? Entregas por motoboy. E tem também vários tipos de funcionário que foi mandado embora, por conta que shoppings estão fechados, galeria, essas coisas. Tem pessoas que passaram para trabalhar em drive-thru, mas fica muita gente. Às vezes fica até pessoas sem fazer nada. É a mão de obra direta da produção, né? Aí com certeza vai causar impacto, realmente, não tem jeito. É que esse exemplo que eu dei, ele não está ligado diretamente à produção, que é a área administrativa. E eu precisaria analisar, mas o seu caso, sim, tem total, né? Tá ligado diretamente ali. Nossa, mas que pena, né? Quanta gente tá na rua, gente do céu. Ô, professora, Sim. Esses dias, eu estava comentando com uns colegas meus que eles são mais por dentro desse negócio de economia e tal, né? E aí nós estávamos conversando que, no caso, a gente acha que pós essa pandemia, as empresas vão acabar aderindo a essa coisa de trabalhar em casa. A senhora concorda com essa afirmação? Eu acredito que sim, sabe por quê? Porque a empresa acaba ganhando com isso. Ganha com o quê? Com energia, né? Hora extra, o funcionário que precisa fazer hora extra, que, por exemplo, não está ligado diretamente ao fator de produção, né? Atividades indiretas, como o meu exemplo que eu dei. No fechamento, a gente fica fazendo hora extra aqui, acaba não computando o lanche fora do horário, a empresa acaba economizando. Então, você vê aí, a gente tem tecnologia, internet, tudo do funcionário. Lanche de hora extra do funcionário. Então, quer dizer, a empresa acaba ganhando, não vai precisar, por exemplo, pagar a vaga de estacionamento para o funcionário. Eu acho que sim, eu acho que a tendência é essa mesmo. Em outros países, isso já funciona muito bem, né? O Brasil que foi mais recatado, né? De não aderir muito ao home office, sempre foi mais conservador, mas agora a tendência é essa, sim. Então, até mesmo da Enel, né? A Enel já aderiu isso, do próprio cliente enviar o código do relógio, né, para eles, e eles vão computar isso lá, e não vai precisar a gente passando de porta em porta para computar isso. Então, a gente fez a própria leitura aqui de casa. Então. Economiza, né, o salário da pessoa que vem até a sua residência, e tem vários fatores que vai acabar, sim, a empresa optando por economia. E isso, a tendência é cair a mão de obra, né, gente? A economia vai de novo para o saco. Menos pessoas empregadas, menos consumo, menos impostos para o governo.
E aí a gente não chega naquele ponto de equilíbrio que estávamos falando nos capítulos anteriores. Vai ficar muito longe de ter esse ponto de equilíbrio esperado aí. Então. Mas a tendência é essa mesmo. Quando eu vou fazer Carapicuíba, eu saio daqui de casa sem... É um grande assunto, né, professora? 7h15, eu tô dentro da hora de Carapicuíba. Mas, se Deus quiser, a gente vai sair com saúde, vai sair com força para trabalhar. Se não for na atividade X, vai ser na atividade Y, que a gente vai se encaixar, vai estudar, vai aprender, né? A gente não pode ser engessado, a gente precisa estar sempre adepto às mudanças, né? Se agora a tendência é essa, então, opa, eu vou para esse lado aqui, eu vou para esse lado da tendência e vou trabalhar dessa forma, vou oferecer esse produto, e aí, com grandes ideias, a gente acaba se desenvolvendo. Por exemplo, eu acho uma boa ideia que o Brasil não comprasse mais nada da China, né? Se virasse com os produtos que aqui existem, principalmente nesse momento, né? Não adquirir nada de fora, adquirir tudo que for de dentro do país, porque um ajuda o outro, né? Trabalhando internamente, a gente garante o sustento desse país. Vocês concordam com essa ideia? O Brasil, ele tem recursos suficientes para a gente se manter aqui? Por exemplo, é adquirido muita muamba, muita coisinha da China, coisa que o Brasil pode desenvolver aqui. Tem total condições de desenvolver. Então, por exemplo, relógio. Esses dias a minha sogra comprou o que da China? Foi um aparelho auditivo para o ouvido. Poxa, a gente não tem condições de desenvolver isso aqui no Brasil? Que faça com, sei lá, ver esse ponto bom, né? Fazer a conta de quanto é eficiente trabalhar na produção desse produto auditivo, por exemplo, mas que dê um bom retorno e que o brasileiro venha fazer uso dessa produção aqui interna, né? Se o brasileiro se unir e adquirir tudo internamente, essa economia gira aqui, não precisa de outros países, né? Se hoje não tem determinado produto, hoje eu não tenho aqui o aparelho auditivo, mas pode produzir, por que não? Aí as pessoas começam a se reinventar, sair da caixinha, começar a produzir aparelhos auditivos e dá super certo, né? O negócio dele tende a firmar, porque as pessoas deixam de comprar lá de fora e passam a comprar aqui. Aí ele se firma no mercado, e isso gera emprego, isso gera retorno para o próprio Estado com os impostos, e a roda gira. Eu acho que o brasileiro precisa se reinventar sim e parar de querer pensar que o do outro é melhor. Buscar recursos de fora, garantir o que é de dentro. Por esse lado eu concordo também, professora. Porque gera emprego, né? É se reinventar, é fazer a roda girar. Fazer acontecer mesmo. E as pessoas se viram, viu? Se vira. Quando precisa, vai atrás e faz acontecer. É igual as máscaras. Máscara acabou tudo, o pessoal não inventou e fez. Máscara. Foi, mas mesmo assim, o Brasil foi buscar na China algumas máscaras, né? Sim, acabou que os Estados Unidos ainda comprou por mais caro da gente, a gente ficou na mão. E aí as pessoas começaram a colocar a mão na massa, viu que não chegava as máscaras da China, começou a fazer a própria produção. Eu tenho uma conhecida, uma colega minha, ela tem uma lojinha naquele... Gente, o governo é muito corrupto. Ela tem uma lojinha, uma colega minha, no centro de ofertas ali de Osasco. E aí ela teve que fechar a lojinha dela, e é o sustento dela, né, aquela lojinha. E com essa falta de máscara, o que ela fez? Ela começou a vender as máscaras de casa, e tá dando super certo.
ela se firmou vendendo as máscaras de casa e não mais as suas roupas ali no centro de oferta do calçadão de Osasco. E ela consegue tirar o sustento. Vejam que as pessoas se reinventam, né? Poxa, eu não tenho a máscara aqui, por que eu não posso fazer, né? Que nem o álcool gel. Agora que voltou o álcool gel nas prateleiras, mas foi difícil, né? Para as pessoas se reinventarem e começar a trabalhar com essa ideia, não, vou produzir mais, vou vender não só cotonete, mas vou vender álcool em gel agora, porque eu vou faturar pra caramba, e aí, sucessivamente. É só querer é poder conseguir, e o Brasil tem forças para isso. Eu tenho fé nesse Brasil, um dia ele vai. Vai na base do tranco, mas vai. Onde já se viu, né, gente, o momento que a gente tá e o pessoal se envolve em briga política. Ai, Deus do céu. Mas vamos lá. Políticos são... Bom, professora, é difícil, vai ser um tanto difícil competir com o preço da China, né, professor? E a quantidade que eles produzem, né? A cultura do brasileiro é depender dos outros, né? Há muito tempo. Você falou de política, mas a gente vem eu vou falar assim, nos sintomas de políticos assim que não são tão expressivos, né? Já a quantidade de presidente aí que entupiu o Brasil de dívida. Então, a senhora falou de cultura, que a gente tem que se reinventar. Uma hora vai acontecer e vai funcionar. Eu acho que vai ser um pouco demorado, vai ser bem lento esse processo, porque enquanto a gente depender da economia de outros, né? Como você falou, a gente tem que encerrar esses assuntos comerciais internacionais aí que foram feitos com a China aí. Bem complicado, né? Sim, sim. Mas percebam que agora é difícil fazer essa produção interna porque o custo é maior, mas garantindo essa produção aqui, a tendência... Nós vimos em capítulos anteriores que quando a gente vende mais, o custo ele diminui, né? Para garantir a boa venda, a boa produção. A gente vê que quando fabrica mais, quando vende mais daquele produto, o custo dele ele acaba diminuindo, a gente consegue fazer um preço melhorado. Então, se ficar tudo interno, a gente vai conseguir um bom preço, uma boa margem para trabalhar. Isso é fato. Envolve muito política, sim, com certeza. Mas é saber trabalhar nesse momento. Não vai ser fácil a gente sair disso, tá? Não vai ser fácil, vamos terminar um 2020 aí muito complicados, mas para o próximo ano, se pensar dessa forma, se agir dessa forma, eu acho que é um caminho. Na minha opinião, seria um bom caminho de sobrevivência, né? E garantir os próximos anos. Pensar um pouco mais no longo prazo, né? Exato. Porque a gente garante, né, esse longo prazo. Não se consegue nada da noite para o dia. A gente viu aqui, nesse próprio capítulo, viu que o curto prazo, a gente tem um limitante. A gente precisa trabalhar com um fator fixo. Temos um limitante, mas no longo prazo, isso já melhora, isso já se estende, eu já consigo planejar, consigo desenvolver. É pensar no longo prazo e ir embora. Eu tenho fé nesse país, gente. Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Agora, vamos pensar no longo prazo. No longo prazo, se a firma quiser ampliar a sua produção, ela teve tempo suficiente para aumentar o número de máquinas, além de aumentar o número de funcionários, certo? Que é o que a gente vinha falando. Agora, vamos pensar nesse longo prazo e os rendimentos que isso pode trazer. A gente tem um rendimento crescente de escala, que é muito bacana. Esse crescente de escala, quando a gente aplica 5%, por exemplo, do fator de produção como um incremento, né, como um investimento na empresa, aumentamos em 5% o maquinário, e aí a gente tem um retorno, um resultado disso na produção de 15%. Esse é um número ideal
de trabalho dessa empresa, né? Conseguir esse rendimento crescente, essa conta ótima de máquina e produção, para obter um retorno de 15% em cima de 5% aplicado, é o melhor dos mundos, né? Esse é o sucesso garantido, é o bom controle. Agora, a gente tem também um rendimento constante, que nada muda. Então, por exemplo, se eu aplicar 5%, eu vou ter um retorno também de 5% para cima. E nada mais, nada menos do que isso. Isso é o que acontece na maioria das vezes, tá, gente? Porque nem todo empreendedor, nem todo administrador de empresa, ele sabe colocar na ponta do lápis todos esses fatores de produção, saber qual que é o ponto ótimo de máquina e de funcionário para obter o melhor retorno, né, em quantidades para a empresa dele. Então, isso daqui é o comum, isso é o rendimento constante de escala, é o normal que a gente vê por aí. O cara já pensa assim, eu vou aumentar meu investimento em 10 porque eu quero ter um retorno de 10. E é isso que ele consegue entregar mesmo, ele não consegue nada mais além disso. Agora a gente tem uma situação também que é deseconomia de escala, ou rendimentos decrescentes de escala. O que acontece? Quando se aplica 5, acaba perdendo, né? Ele tem um retorno de 3, então ele perdeu aí 2%, não teve todo o retorno esperado. A resposta disso, gente, só pode ser problemas administrativos, né? A empresa não tem um bom controle, né? A controladoria dentro de uma empresa, ela é essencial para poder fazer essas contas, para poder chegar nesses números, né, e ter um bom resultado do seu negócio. Então, por exemplo, teve um retorno de 3, por quê? Porque tem quantidades de funcionários em excesso. Ou então, tem máquinas que dá mais manutenção do que retorno em produtividade, né? Quebra demais, então a empresa tem que gastar muito com manutenção dessa máquina. Gastos excessivos com despesas indiretas, advogado, descontrole, né? Que tem que ficar contratando advogado, tem que ficar pagando autos de infração para o fisco, né? Isso tudo você acaba tendo um descontrole, uma má produção, direto ou indiretamente, do seu negócio, e não sabe nem explicar direito ao certo porque que ela não consegue obter o retorno que ela precisa. Deu para entender esses 3 pontos, gente? A gente tem um ponto muito bom, que se aplica 5% e ganha 15%, que é o rendimento crescente da escala. Tem um fator que é aquele que a pessoa já pensa assim, eu vou investir 5 para ganhar 5, vou investir 10 para ganhar 10, né? Pagar as contas no final. E tem o que acaba perdendo por falta de controle e de visão de negócio no geral. Tudo bem? Então, para quem chegou depois, gente, esse daqui é o exercício que eu sempre proponho de final de capítulo para vocês, é o costumeiro, mas o que eu fiz dessa vez? Esse avançando na prática seria bacana, lá no próprio livro já tem a resposta, mas vocês colocarem no caderno, entender o que está sendo pedido ali, entender a ideia do exercício, tá? É bacana. Agora, esse faça valer a pena, eu coloquei no AVA para vocês no capítulo 3.4, não só esse exercício dessa página 25, do 1 ao 3, como também o exercício do capítulo 3.2, e está valendo 750 pontos. Então, é um modelinho muito similar ao da prova que vocês fizeram, façam, que vai valer essa quantidade de pontos, tá? Questões alternativas, são 6 questões ao todo, até o dia 29, por favor, anotem aí. Eu não coloquei limitação de horário, de entrega, nada disso, mas saibam que é até o dia 29, porque dia 30 eu tenho que postar essas notas, tá bom? Esse capítulo encerrou. Alguém tem alguma dúvida?
Não, professora, tá tranquilo. Tranquilo. Perfeito, obrigada. Podemos começar o capítulo 3.2, então? Sim. Sim. Pronto, vamos começar aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? 3.2? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Nesse capítulo, a gente fala da taxa marginal de substituição técnica. O que a gente quer dizer com isso? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Por exemplo, a empresa tem dois segmentos, duas atividades distintas. Ela tem dois segmentos. Por exemplo, o livro dá um exemplo de design. Uma empresa que presta serviço ou faz entrega, que trabalha com design de interiores e de exteriores, ela tem o design de interiores e o design de exteriores para trabalhar. Ela tem X máquinas, tá? Vamos dizer aí 60 máquinas. Aí ela começa a substituir maquinário por mão de obra. Ela faz essa substituição técnica, ou então ela tira homens e emprega máquinas. E é essa taxa, esse cálculo que a gente vai entender se compensa sim ou não, tá bom? Então aqui, ó, a gente entendeu no capítulo anterior que há um limite de possibilidade de produção numa mesma máquina. Então, se ultrapassar esse limite, a gente perde, ou se deixar essa quantidade de homens trabalhando inferior, a gente pode perder também quantidade produtiva. A gente chama de curva de possibilidade de produção, o que indica a capacidade produtiva e máxima de um determinado empreendimento. Então, isso a gente pode colocar numa curva, tá? A gente pode colocar num desenho gráfico também e entender essa curva de possibilidades. Muitas vezes eu deixo, por exemplo, estamos falando desse exemplo de design, né? Eu deixo de trabalhar para o design de interiores, para trabalhar com o exterior, que emprego muito mais homem do que maquinário, e aí passo a substituir a máquina por homem e vice-versa. E aí a gente vê essa possibilidade dentro de uma curva, de um quadro gráfico, que a gente vai ver o exemplo daqui a pouquinho. Ó, nessa empresa de design, pode fazer tanto design de interiores como de cenográfico, precisando dividir 60 funcionários e 10 computadores para a produção desses dois tipos de design. Então, a situação da empresa hoje, né, de curto prazo, é isso que ela tem. Ela tem 60 funcionários e tem 10 computadores. De que forma é a melhor maneira dela empregar essa mão de obra, empregar esse maquinário para ela conseguir resultado nesses dois segmentos dela de design. Então, vamos ver. Aqui a primeira tabelinha, tá? Então, ela tem algumas alternativas de produção. Ela tem uma alternativa A, que é aplicar todos os funcionários dela, 60 eram funcionários, né? E 10 computadores, ok. Pegar todos os funcionários dela trabalhando no design cenográfico, ao invés de design de interiores, e ver o quanto ela tem de rendimento com essa situação, sem utilizar de maquinário nenhum. Aí ela, pensando também numa outra possibilidade de colocar 45 pessoas trabalhando nesse design cenográfico e 15 deles em interiores e ver qual o resultado nessa produção ela consegue ter. E vai até o plano E. Ela tem algumas alternativas aqui de substituir a mão de obra de uma por outra e assim vai, né? E vice-versa.
Vamos ver isso na curva, que é o tema desse capítulo. Ó, a gente vai colocar isso na curva e ver como funciona. Pela alternativa A, no design cenográfico, ela colocou os 60 funcionários e nada no de interiores. Então, ela teria, não colocar o pontinho aqui, gente, mas na primeira situação A, o ponto tá aqui, tá? Todos eles aqui. E 0 de design, então fica aqui. Aí, no B, o que acontece? Ela tem 45. Ela iria aqui no 45, ela traça até o design de interiores, que é o 15. O 15 dela tá aqui, ó. Então, esse seria o pontinho B dela. No C, 30 aqui, ele vai encontrar os 25 de design de interiores aqui, ó. Então, o pontinho do C é este. No D, 15 para 30, 15 para 30 aqui, e no 0 para o 33, 33 o pontinho estaria aqui. Então, ele fez essa curva de substituição nessas condições. Aí, o que esse desenho quer nos mostrar? Que aqui dentro, esse ponto F, ele seria um ponto ocioso. Não teria produção alguma se tivesse nesse ponto aqui. E que esse ponto G, ele nunca vai conseguir entregar, porque isso daqui é um limitante, é uma produção impossível de ser alcançada. Esse ponto G, ele não consegue entregar, mesmo substituindo em toda essa situação. Aí, pensando nessa situação, gente, que aqui a gente tem um ponto ocioso e aqui tem um limitante, algo impossível, ele não consegue chegar. Será que existe um deslocamento dessa curva de possibilidade para a direita? Sim? Não? Pessoal, tem alguém aí? Eu não entendi muito bem, não. As filas imensas brasileiras. Gente, quem pode me dar a resposta? Vocês imaginam que há possibilidade de um deslocamento dessa curva para a direita? Acredito que sim, professora. Sim, exatamente, sim. Por quê? De repente, se aumentar os maquinários, não sei. Ou a forma de trabalhar, né? Aumentar os funcionários. Se mexer com o preço. Se mexer com o preço, aí tudo isso muda. Vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. É bom que vocês já conseguiram me dar uma resposta, assim, já imaginando que sim, há possibilidade, né? Vocês já conseguem ver essa luz. Então, vamos ver um pouquinho mais para frente. Ó. Existe tanto para a direita como para a esquerda, ó. Em uma situação de pouca demanda, ou que o empresário decida restringir a sua produção, a curva de possibilidades sofre uma retração, deslocando-se para a esquerda. E a mesma coisa para a direita. Aumentou a demanda por essa produção de design, né? Tanto cenográfico como de interiores, isso pode mexer com ela para a direita. Então, mexeu no preço, mexeu na quantidade produzida, na demanda desse produto, sim, essa curva de possibilidades, ela
esse leque de possibilidades, ele pode se mexer tanto para a direita e quanto para a esquerda também. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá claro, gente, essa explicação? Aqui é só uma possibilidade de substituição de um fator de produção, de agregar uma situação a outra, né? Tá claro aqui para vocês? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que é um custo de oportunidade. Aqui, o livro dá um exemplo para vocês, ó. Vamos proporcionar uma renda média mensal de R$2.000 para ter um salão com um negócio numa avenida. Aqui, ó, ele vai abrir um pequeno negócio numa avenida, num salão de empreendimento, e ele terá uma renda média de R$2.000. Muito bem. Só que ele verificou, fazendo conta e planejamento e estudos, que se ele não tiver negócio nenhum e alugar esse salão, o retorno dele é de R$3.000, né? Ao invés de ele ter o salãozinho dele na avenida, ele vai simplesmente alugar e ele tem R$3.000 de retorno mensal. Então, quer dizer, o que seria esse custo de oportunidade? É esses 1.000 que excede a ideia original dele, né? Então, tudo que ele obtém um resultado maior em cima de uma situação, de um fato momentâneo, né? Daquele momento que ele vê uma possibilidade de aumentar a renda dele, esse seria o chamado custo de oportunidade. Aí, no caso, os R$1.000. Quem pode me dar um exemplo de custo de oportunidade? Aqueles negócios de compre 2, pague 3 é um custo de oportunidade, sendo, ao invés de você levar sei lá, por unidade? Mas aí... Sim. Pensando na compra, né, na demanda. Aqui o exemplo ele estava mais ligado para a oferta e para o rendimento. Ah, tá. Quem pode me dar um outro custo de oportunidade de aumentar os rendimentos dessa empresa? Professora, posso tentar? Sim. Pode. Seria o valor que eu estaria substituindo, ao invés de investir numa empresa, o valor que renderia o dinheiro numa aplicação. Isso, sem esforço algum, ele consegue colocar o dinheiro na aplicação e o que ele ganharia trabalhando o mês todo aplicado renderia muito mais, né, do que trabalhando. É um ótimo exemplo, muito bom. Quem mais? No caso, que nem no salão, vender esses produtos de revista? Ao invés de ter um negócio estabelecido que paga aluguel... Não. Não, no caso assim, ela tem um salão, vamos supor que seria um salão de cabeleireiro. E ela junto vendesse esses produtos de revista, que nem Natura, Avon, essas coisas. Ah, sim, aumenta a renda, sim, ótimo, perfeito. Ela tem uma renda a mais dentro dos custos fixos já que ela já possui, né? Ela vê uma possibilidade de aumentar aquela renda dela, vendendo os produtinhos, é ótimo, perfeito, muito bom também. Então é isso, gente, esse custo de oportunidade é o que a gente obtém de retorno acima do esperado dentro daquela situação que a gente já tem, como, por exemplo, os maquinários, né? No início da nossa ideia. Eu já tenho 10 maquinários e com isso não posso mexer. Será que eu não consigo ter um custo de oportunidade em cima dessa minha situação de fato, né? Esse caso real aqui, será que não dá para
pensar em algo, é isso que eu trabalho diariamente lá na empresa, gente, pensando, poxa, dentro dessas condições aqui, o que eu posso trazer de rendimento para a empresa nesse momento caótico desse vírus, né? A gente não queria perder tanto funcionário, e eu venho buscando ideias para a gente conseguir retorno, né? Um custo de oportunidade aí dentro do que a gente já tem hoje, para melhorar o faturamento, para deixar de demitir funcionários, e enfim. O custo de oportunidade é isso mesmo. São novas ideias, se reestruturar, se adaptar, se recriar, né? Então, vamos um pouquinho mais para frente. Taxa marginal de substituição. Aqui a gente vai pensar nessa taxa, ó. Em economia, quando ocorre a substituição de um insumo por outro, dá-se o nome de taxa marginal de substituição, indicando uma redução na quantidade de um insumo quando a outra unidade adicional é utilizada. Então, vamos ver esse exemplo aqui que o próprio livro está dando, ó. Homens por máquina e máquinas por homem. A gente vê pela variação aqui, não é por quantidade produzida ou por quantidade de homem, e sim estamos trabalhando com esse delta aqui de variação. Variação do número de máquinas, fator de produção e capital. Variação do número de funcionários, fator de produção e trabalho. É como pensar naquele gráfico, né? Quando eu tinha tinha 2 funcionários, quando passou para 3, quanto variou de 2 para 3 a minha produção? E quanto que eu variei de homem de uma produção para outra? Apenas um homem e uma variação de 11 produções, por exemplo. Que essa variação nunca será a mesma trabalhando um funcionário só ou trabalhando 10 funcionários, sempre será distinta. Então, aqui a gente está pensando em substituição, tá? Substituição de capacidade técnica e variação sobre essa substituição de capacidade técnica. Então, a gente vai continuar nessa linha de raciocínio olhando o gráfico aqui. Naquele mesmo gráfico, tá? Aqui, cadê aquele exemplo? Não, não é o mesmo exemplo. Mas vamos supor aqui, a gente sabe que o capital é o que dentro da economia? É a máquina, né? A quantidade de maquinário empregada. Uma máquina, 2, 3, 4, 5 e 6. E esse daqui é mão de obra, esse é trabalho. Se eu tiver um funcionário e 6 máquinas, o quanto eu entrego? Se eu tiver 2 funcionários, o quanto eu entrego? Passando para 3, para 4, para 5. E aí a gente vê a variação de um nível para o outro. Deste nível para esse, variou 2. Deste para esse, variou 1. E assim sucessivamente. Variação do número de máquinas, fator de produção, a gente vê quanto variou de máquina e vê o quanto variou de funcionário aqui embaixo, para achar essa continha de taxa de substituição. Percebam que o nome dessa curva, a gente dá o nome para eles de isoquanta. A explicação para o nome dessa curva, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Nos próximos slides. Mas gravem esse nome, curva de isoquanta. Aqui, a gente pode ter um deslocamento para a direita, por exemplo, ó, dessa curva de isoquanta. Cabe ressaltar que se a substituição de uma máquina por trabalhadores aumentasse a quantidade total produzida, teríamos uma outra curva de isoquanta mais à direita. Então, assim, pensando em quantidades, em fatores de produção, se eu substituir uma máquina
por mão de obra, eu consigo uma maior quantidade produzida e, com isso, essa curva de isoquanta, ela cai para a direita. Aqui, ó, quantidade 1, que era a situação inicial, e aqui a quantidade 2, que é esse deslocamento, tá? Simplesmente, ele conseguiu demonstrar, numa forma de gráfico, o movimento dessa curva por deixar de utilizar um capital por mão de obra. Aqui, ó, a explicação do que é a isoquanta. É a linha que representa todas as combinações dos fatores produtivos e que trazem a uma mesma quantidade produzida. Por esse motivo, é considerada uma curva de indiferença de produção. Desde que seja uma linha, o ponto que indica as combinações chegará a uma mesma quantidade produzida. Então, assim, ó, uma curva de indiferença de produção. Vamos pensar no seguinte, eu estou deixando, vamos voltar aqui. De produzir, a produção pode ser a mesma, tá? Pensando nessa curva, mas eu deixo de utilizar, por exemplo, 2, 3, 4 maquinários para utilizar horas homens, né? Aí ela sai de um ponto de deslocamento para o outro. E eu deixo de utilizar horas homens para utilizar máquinas, por exemplo. Ela pode sair de um ponto para o outro, mas a quantidade produzida, ela permanece. Como falou aqui, ó, se a substituição de máquina por trabalhadores aumentasse, aí sim teríamos uma curva mais à direita, mas não, né? Isso dificilmente acontece. Mas esse é o nome que se dá, assim, em termos de economia, tá? Então, pensando e falando de economia, essa curva de substituição de máquina e de homem é chamada de isoquanta. Tá claro, gente? Aqui a gente está trabalhando só com variações e com substituições técnicas, esboçando isso numa forma gráfica e numa linha chamada de isoquanta. Sim, tá claro, professor. Alguém tem alguma dúvida? Não ficou claro, eu volto e dou um outro exemplo, não sei. Eu não entendi muito bem. Qual foi a parte que pegou mais no entendimento? Onde não ficou claro? Eu não entendi o que é a curva de isoquanta em si. Desde aqui, né? Então, aqui, o que a gente consegue entender? Ó, aqui é o capital, aqui é a quantidade de máquinas, e aqui é a mão de obra, o trabalho de pessoa física, tá? Então, pensando num fator de produção, se eu tiver, por exemplo, um funcionário, eu consigo trabalhar com 6 máquinas. Um funcionário trabalha para 6, 2 funcionários trabalham para 4, 3 para 3. E aí a gente vê a variação de um pulo para o outro. A gente está trabalhando com variação aqui, tá? O quanto eu variei a minha quantidade produzida de um elemento de mão de obra e máquina para outro. Aí colocando isso na continha, né? O quanto de fator, o quanto de máquina e quanto de hora homem, dividido um pelo outro, eu consigo ter esse fator de produção nessa curva. E aí a gente começa a analisar o seguinte, que quando eu faço uma substituição de uma máquina ou por funcionário ou de funcionário por máquina, isso pode, na maioria das vezes não, tá? Mexer com a quantidade produzida ou não. Quando não mexe com a quantidade produzida,
O nome dessa linha se chama Isoquanta. E quando ela mexe, ela consegue sim ter um deslocamento dessa curva de produção para a direita ou para a esquerda. Mas o importante é entender aqui os fatores que a gente está trabalhando, né? As taxas, a gente está pensando em produção, está pensando em quantidade produzida, mas está pensando em substituição também de homem e máquina. Isso mexe com custo. Máquina trabalhando, homem trabalhando. Eu consigo substituir homem por máquina, consigo substituir máquina por homem, e mexe com a minha produção? Se não mexer, se chama curva de Isoquanta. Se mexer, aí a gente já está levando pela quantidade produzida, e aí já está num outro nível de análise. Mas aqui o autor já nos deixou muito bem claro que esse nome de curva de Isoquanta, calculando por essa variação, só acontece quando traz a mesma quantidade produzida de uma situação para outra. Apenas métodos de análise, tá? Beleza, de variação, de substituição. Sim. Obrigada. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não. Temos quantos alunos na sala? 33 alunos. 33. Preciso anotar isso, que o coordenador está me pedindo. Gente, será que as aulas voltam agora, no dia 10? Qual a data que a faculdade passou para vocês para um previsto retorno? Não sei, professor, eu nem vi. Mas eu acho que as escolas e faculdades vão ser os últimos a voltar. Então, eu acho que esse semestre a gente não volta mais. Eu acho que só volta depois das férias, professora, também. Que eles não mudaram nada. Porque 33 alunos, sabe quantos alunos eu tenho em microeconomia? 89. Quanto? 89. Eita! Juntando as duas turmas, tá? Eu tenho administração e tenho... como que chama? Tem uma outra turma dentro do curso de projetos, alguma coisa, né? Projetos. Tudo isso dá 89 alunos, e eu tenho 33 que está fazendo aula online, eu fico realmente preocupada. Processos gerenciais. Se fosse os 33 para aula, poderia até se dizer que sim, mas com os 80 e poucos, eu também acho que eu concordo com o Diego. Não acho que a gente não volta, não. É muita gente para ter 1,5 metro de distância. Fora entrar, até chegar na sala de aula. Exatamente. Acho que não volta. E tem gente que não leva a sério também, né? Então, o meu irmão estuda na Unip e, assim, o que ele me disse falou que a partir do dia 10 as aulas voltavam lá. Eu falei, não vai voltar. Eu falei até porque o prefeito da cidade daqui, Santana e Parnaíba, já falou que não vai voltar no dia 10. Nossa Senhora. Mas a minha empresa... a margem também de isolamento não melhorar, o Dória também falou que ele vai cortar. Então, assim, até mesmo quem vai voltar agora gradativamente, as lojas, essas coisas assim, se tiver ainda muita aglomeração, ele falou que ele vai suspender. O problema é a questão que falaram agora, as pessoas não se respeitam. No caso, entrar na loja pode até ter o distanciamento, mas do lado de fora vai ter uma fila e vai estar todo mundo juntinho ali, unido. Eu acredito que no dia 8 eles vão apresentar um plano
de flexibilização, mas isso daí vai implantar mais no interior do estado. Aqui é grande, São Paulo e São Paulo não vai ter como. Pois é, gente, é a situação, né? A gente está se virando da melhor maneira possível. É complicado. Se vocês puderem avisar os demais colegas para participar dessa aula online, um pouquinho, nem que seja um pouco, ajuda, né? Esse contato faz um pouquinho de diferença. É uma explicação aqui, outra ali, que dá para juntar, né? Uma porca e um parafuso e obter um resultado aí importante para o futuro. Então, peçam para o pessoal fazer as atividades até o dia 29, que eu coloquei no 3.4, por favor, peçam para participar da aula e fazer as atividades também do portal, as atividades paralelas, né, como, por exemplo, o desafio nota máxima e as atividades da próprio conteúdo do capítulo. Eu agradeço. E aí, gente, 9 horas. Está dando 9 horas. O meu capítulo está encerrado. Os 2 capítulos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso estar explicando, voltando, dando outros exemplos. Professora, com licença. Eu tive ausente da turma B devido a complicações, né, administrativas da própria Anhanguera. E eu não fiz só prova. Não fez? Não. Eu estou alinhado junto com o Alas e o Marco Cordeiro. Eles disseram que haveria uma posição essa semana, não sei se hoje, quanto a prova para quem ficou ausente. A senhora sabe de alguma coisa? Você é o caso de um aluno que estava na turma A e... Isso mesmo. Eu vi um e-mail. Mas aí você não fez a prova do outro professor? Então, professora, eu não está subindo as notas, né? Então, eu estou como ausente. Mas você não chegou nem a fazer a prova? De nenhum professor? Fiz, a única prova que estava alinhada era do professor Edmilson. Aí você fez a prova do Edmilson, então? Sim, tudo certo, né? Ele dá aula para as 2 turmas, então a prova dele deu certo. Mas só que não chegou a nota eu não fiz. Não, a nota da matéria dele eu tenho. Eu não tenho de microeconomia. Eu vou falar com o Alas. Legal. Inclusive, ele mesmo já havia dito que essa semana já sinalizaria a prova para quem esteve ausente, e nessa vou estar incluso aí. Que eu tive caso de um outro aluno que ele fez a prova do outro professor, mas ele estava na minha turma. E aí eu tive que pegar a nota do outro professor para poder postar. Então eu pensei que esse poderia ser um caso seu, mas pelo que eu estou entendendo, não. Não. Microeconomia realmente não fiz. Tá bem. Eu vejo com o Alas, sim, e a gente volta a se falar. E falando nisso, gente, com relação à prova, alguém ficou com alguma dúvida? Porque a gente não pode fazer aquelas vistas presenciais, né, que estamos acostumados. Deu tudo certo, ninguém com dúvida, nada para colocar com relação à prova? Não? Bom, para os demais, então acredito que esteja tudo bem. Alguém tem alguma dúvida com o que foi colocado aqui, com atividade para entregar dia 29? Nada para falar? Professora, deixa eu só fazer uma pergunta. As aulas, eu já percebi que a senhora grava as aulas, né? Tem algum lugar onde a senhora posta essas aulas? Foi uma falha minha, eu não coloquei, mas eu vou colocar sim. Porque eu queria, como eu expliquei no início da aula, eu entrei pela metade, então seria bom eu reassistir só para fixar mais o conteúdo. Tá bom, eu vou colocar dentro desse capítulo, de cada capítulo, por exemplo, hoje a gente falou
3.1 e o 3.2. Então, vou colocar dentro do 3.1 e do 3.2 também essa mesma aula gravada, tá bom? Perfeito, professora. Obrigada. Imagina. Então, é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, esse tempo Professora, aqui comigo. Sim. essa atividade que a senhora falou para entregar no dia 29, ela entra no primeiro bimestre ou no segundo? Segundo bimestre já estamos no segundo bimestre. Ok. Eu tenho um total para avaliá-los de 1.500 pontos para essa matéria, então essa primeira atividade, ela vale 750, ainda terei mais uma para passar. Professora, onde que está essa atividade mesmo? Capítulo 3.4. Tá. Que a ideia é essa atividade para o capítulo 3, né? E mais uma atividade para o capítulo 4, que é o conteúdo do segundo bimestre. Mais alguém? Pessoal, obrigada pela aula, obrigada pela companhia. Por favor, chamem os colegas para as próximas aulas, tá? E havendo qualquer dúvida com as atividades, me procurem, tragam a dúvida para a próxima aula, tá bom? Ok, professora. Obrigado. Tá Obrigada, obrigado. gente. Tchau, tchau, professora. Obrigado. Tchau, Tchau, professora. Tchau, Obrigado. bom descanso. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tá todo mundo rápido.